Bom, estamos na reta final para o segundo turno. Hoje à noite já conheceremos prefeitas, prefeitos de todas as capitais do país e as movimentações de partidos e candidatos ganharam maior intensidade nos últimos dias. Para entender como essas movimentações podem impactar o resultado nas urnas, vamos conversar ao vivo com o cientista político Márcio Coimbra. Márcio, bom dia e muito obrigado por nos atender. Bom dia, Rafael. Uma satisfação imensa estar aqui na Jovem Pan conversando com vocês. Márcio, até que ponto a gente pode transportar alguma coisa do que vai acontecer hoje para 2026? Há sempre essa tentação, né? Mas eu me lembro que em determinado momento, em 2020, por exemplo, quando João Dória fez toda aquela manobra para colocar o Ricardo Nunes na vice do Bruno Covas, bancou a candidatura do vice Bruno Covas, ele foi tido como grande vencedor da eleição municipal, por ter trazido para perto dele o MDB, por ter trazido para perto dele outros partidos de centro. E no fim, deu no que deu. Ele não conseguiu nem se viabilizar candidato no próprio partido. Em 2016, Alckmin foi o grande vencedor. Governador de São Paulo, bancou a candidatura de João Dória, também com apoio de partidos de centro. E em 2018, deu no que deu. Então, até que ponto é correto transportar o resultado de hoje como perspectiva para 2026? Rafael, excelente pergunta. Eu costumo não enxergar a eleição municipal como um retrato daquilo que vai acontecer na eleição nacional, porque geralmente as duas coisas não conversam. Como você bem colocou, as eleições em 2020 e 2016, elas não conseguiram prever o que iria acontecer adiante nas eleições gerais de 2018 e de 2022. Eu lembro também que em 2020, os grandes dois derrotados daquela eleição foram o PT e o bolsonarismo. E em 2022, foram as duas grandes forças que duelaram no cenário nacional. O que a gente pode ver é enxergar mais ou menos alguma tendência do que pode acontecer. Uma tendência que a gente viu claramente é que pode existir um candidato que seja um outsider que venha a rachar a direita, como aconteceu com Pablo Marçal na candidatura dele a prefeito de São Paulo, que por muito pouco não foi ao segundo turno. Ou seja, existe espaço para um novo nome da direita se apresentar e conseguir rachar o bolsonarismo. A gente também vê, no mesmo sentido, o PT perdendo um pouco de força em nível nacional como partido, mas o Lula ainda mantendo a sua potência eleitoral. Mas até que ponto, daqui a 2 anos, essa confluência de PT com Lula, mais o desgaste do governo, vai ser o suficiente para o PT ganhar a eleição? Me parece que isso esteja enfraquecendo. O que a gente pode tirar, então, são pequenos sinais, mas não que a eleição municipal ela seja um pré-desenho da eleição nacional daqui a 2 anos. Márcio, para além de figuras políticas importantes, né, Lula, o próprio crescimento significativo agora de Pablo Marçal, essas configurações agora dos partidos nos espaços de poder que se consolidaram com essas eleições, e já pensando na perspectiva de consolidação também dessas configurações pós-segundo turno, nós temos algumas pesquisas muito claras para essas eleições agora deste domingo em relação aos resultados. E sem pensar exatamente em 2026, como questionou agora o Colombo a você, para esses próximos 2 anos, por exemplo, essa ascensão dos partidos de centro, dos partidos de centro-direita, esse enfraquecimento da esquerda para além do PT, como isso vai mexer com a nossa política nesses próximos 2 anos, pelo menos? Lívia, isso faz todo sentido, porque como a gente tem uma eleição nacional daqui a 2 anos, a gente sabe que a eleição nacional, ela também não é só de presidente, ela também é para deputados federais, deputados estaduais. E os deputados federais, eles dependem muito dos prefeitos para conseguir voto. Com as redes sociais cada vez mais fracas no período eleitoral, porque elas vêm, inclusive, deixando de impulsionar material das eleições, a gente vê um retorno
das velhas tradições políticas sendo cada vez mais importantes. Então, aquele ponto fora da curva que a gente viu em 2018, de muitos candidatos surgindo pelas redes sociais e conseguindo fazer a propaganda pelas redes sociais, não se consolidou em 2022 e tende a ser ainda mais fraco em 2026. E a velha política, que é o apoio dos prefeitos, tendo um poder fundamental para a formação do Congresso Nacional. Então, se a gente tem partidos mais de centro-direita agora, como, por exemplo, o PSD, o União Brasil, o PL, o Republicanos fazendo prefeitos, isso nos dá um sinal do que vai acontecer com o Congresso daqui a 2 anos. Um sinal de que estes prefeitos desses partidos vão ajudar a reeleição e a chegada de novos deputados federais ligados a esses partidos. Isso significa que a gente deve ter um Congresso Nacional ainda mais à direita em 2026. Isso é uma tendência nacional que a gente vê ocorrendo. Então, acho que o grande resultado dessas eleições municipais, que é o fortalecimento desses partidos de centro e de centro-direita, ele tem uma função muito importante, que é ajudar a desenhar o quadro do Congresso Nacional em 2026. E como nós sabemos que o Congresso Nacional tem cada vez mais poder, especialmente no que diz respeito ao orçamento, e o governo federal cada vez menos poder, a gente vê pode ver um direcionamento das políticas públicas a partir de 2026 para um caminho um pouco mais de centro-direita. É isso que as urnas de 2024 estão nos mostrando. E em 2026 a gente pode esperar esse movimento no Congresso. Márcio, o Roberto Mota quer te fazer uma pergunta também. Márcio, bom dia. Na sua opinião, qual foi a maior surpresa, o maior elemento inesperado nessas eleições? Oi, Roberto, bom dia. É uma satisfação conversar contigo também. Eu acho que uma maior surpresa desse ciclo eleitoral, sem dúvida alguma, foi a entrada do Pablo Marçal em São Paulo. Mesmo em outras cidades, não se falava em outra coisa a não ser no que o Pablo Marçal sacudiu a eleição de São Paulo. Então, me parece que a presença do Pablo Marçal e uma pessoa de direita quebrando o bolsonarismo, quebrando a hegemonia do bolsonarismo, me parece que é o recado mais importante que a gente está vendo desse ciclo eleitoral. E o ex-presidente Bolsonaro pode esperar que tenha algum nome que possa vir a aparecer com potencial para dividir o seu voto em 2026. Isso é bem possível que possa acontecer. Eu acho que esse é o grande recado que vem de 2024. E sendo o Pablo Marçal, mesmo sem chegar ao segundo turno, mesmo por uma margem muito pequena, eu acho que ele é o grande personagem desse ciclo eleitoral. Ele se posiciona no cenário político, ele se posiciona no tabuleiro nacional e pode ser um fator que faça diferença daqui a 2 anos. Ana? Márcio, bom dia, obrigada por falar conosco. A minha pergunta tem um pouco a ver com o que você estava falando sobre esse fenômeno todo do Pablo Marçal, mas diz respeito à utilização das redes sociais, nas campanhas políticas e até na atividade política como um todo. A gente vê que isso vem sendo cada vez mais utilizado e eu queria te escutar a respeito de como isso pode ser aperfeiçoado para que a gente tenha transparência, a gente tenha credibilidade, mesmo com tantas ferramentas à disposição das pessoas. Ana, sua opinião, sua colocação é muito importante para a gente entender o processo. Porque a gente precisa entender as redes sociais em 2 frentes. Primeiro, quando a gente está falando de impulsionamento. A gente viu que o impulsionamento para as eleições parlamentares em 2022 já não aconteceu. Os parlamentares ou candidatos a parlamentares que apostaram nas redes sociais e no impulsionamento das redes sociais em 2022, tentando repetir o fenômeno de 2018, não tiveram sucesso. Os políticos muito mais ligados à velha política, aos prefeitos, à troca de favores, à troca de apoio por emendas, tiveram muito mais sucesso do que aqueles
que optaram por impulsionar nas redes sociais e tentaram furar a bolha conversando direto com o eleitor. Isso não aconteceu em 2022, tanto que a gente tem em 2018 uma das maiores taxas de renovação do Congresso desde 1990 e em 2022 uma das mais baixas. Isso se dá ao fenômeno da rede social não ter, no que diz respeito ao impulsionamento, chegado ao eleitor. Agora, a gente vê de um outro lado, aqueles que já são parlamentares, que já fazem uso das redes sociais, que já usam seus recursos parlamentares para impulsionamento fora do período eleitoral, eles sim conseguem ter maior tração. O que eu quero dizer para você é o seguinte, Ana, que o sistema foi desenhado para não ter renovação depois de 2018. Então, o que os parlamentares desenharam depois de 2018 foi um modelo onde a gente evita a renovação, segurando o impulsionamento nas redes sociais durante a campanha, voltando ao padrão tradicional de troca de emendas por votos nas prefeituras e também propiciando que aqueles que são parlamentares fora do período eleitoral consigam impulsionar e consigam chegar até os eleitores. Então, isso deixa a renovação num patamar muito baixo. Então, quem já tem mandato, durante o período que está exercendo o mandato, que consegue fazer lives, consegue chegar nos seus eleitores de maneira muito mais fácil, impulsionando o seu conteúdo para a população, esses conseguem ter uma vantagem. Agora, a gente também tem fenômenos da internet, que são pessoas que conseguem impulsionar fora do período eleitoral, e essas pessoas sim conseguem ter sucesso. Aqueles que já foram fenômenos da internet, como Pablo Marçal, como influenciadores, esses sim conseguem furar a bolha também fora do período eleitoral. Mano? Bom dia, Márcio. Além do fenômeno Pablo Marçal, a gente está vendo também nesse segundo turno disputas entre a direita. Por exemplo, o grupo do Ratinho Júnior versus a candidata do Bolsonaro, o grupo do Ronaldo Caiado em Goiás contra o candidato do Bolsonaro. De que forma essas disputas podem deixar cicatrizes no campo da direita e como isso pode impactar os próximos passos da política nacional na tua avaliação? Mano, muito boa a tua colocação, porque ela visa realmente ao futuro, né? O que a gente pode esperar dessa direita que se mostrou muito homogênea no passado, ela está começando a rachar, ela está mostrando que ela tem divisões muito sérias. O que acontece? Significa que quando a gente tem o mesmo inimigo, o mesmo adversário do outro lado, é sempre muito mais fácil de você ter isso de forma coesa. A gente viu, por exemplo, em 2018, que o sentimento de rejeição ao PT, ele foi muito coeso junto com o bolsonarismo, né? Por quê? Porque ele conseguiu personificar a rejeição ao petismo. E aí tudo se montou em volta dele. Em 2022, estando ao governo com contraponto ao PT, quando a gente teve aquela polarização, isso também mostrou uma unidade da direita em torno do Bolsonaro. Agora, com o Bolsonaro caçado e fora do quadro eleitoral de 2026, pelo menos nesse primeiro cenário, a gente enxerga que existe uma fragmentação da direita com a ascensão de novos nomes, novos líderes que pretendem ser não herdeiros diretos do bolsonarismo, mas aqueles que pretendem ciscar no terreno do bolsonarismo, buscando os seus votos da direita para si, já visando 2026. A gente vê que um desses nomes, claro, é o Ronaldo Caiado, que é um pré-candidato já a presidente da República em 2026. Se fala no nome do Zema, mas eu acredito que ele ainda é uma liderança muito local. Se fala no nome do Tarcísio, naturalmente se fala, porque o governador de São Paulo ele tem uma projeção nacional, mas a gente tem vários outros nomes. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que pretende ainda entrar nessa disputa eleitoral, já mostrou isso há 2 anos. Mas o que a gente pode ver é que vai existir uma guerra dentro da direita pelo espólio do bolsonarismo. E como Jair Bolsonaro vai se posicionar, ainda é muito importante dentro desse quadro, porque ele é indiscutivelmente o maior líder da direita brasileira nos dias atuais.
Conversamos com o cientista político Márcio Coimbra.